Quando é perda total? Qualquer coisa é pouco ou é muito? Na verdade, o sentimento de perda revela o quanto a gente dá valor, o quanto que a gente gosta, o quanto que a gente ama. Então, quando por qualquer coisa tem uma perda, quer dizer que vale muito. E a gente vai falar sobre justamente essa imagem do Mizbeach, do altar no Beit HaMikdash, que tem uma rachadura no Mizbeach e que o que isso representa de acordo com as leis no Rambam. Boa noite, bom dia, Shavuot Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora, já. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o número 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos, é Parashat Kitavó, essa rádio número 2. Por que Parashat Kitavó? Porque justamente Parashat Kitavó fala sobre o Beit HaMikdash, como a gente vai ver sobre as leis do Beit HaMikdash, como estão no Mishneh Torah, livro do Rambam, as Alachot Beit HaBechirá, logo no primeiro capítulo. Beit HaBechirá, como é chamado, é a casa escolhida, a casa eleita, que é o Beit HaMikdash, que fala, o Rambam traz a primeira, no primeiro capítulo, na Alachá 14, Kol Even Nifgema Kedei Shetagor Ba Tziporen Kesakin Sheshchita. Toda pedra está falando sobre a construção do Mizbeach, do altar, e do Kevesh, que é a rampa que vai para a parte de cima do altar. Quando qualquer pedra do Mizbeach e do Kevesh, da rampa, tem um dano, uma falha, uma quebra, que de algum modo, como que você passa a unha na ponta, né, no fio da faca, como é na shritá, para saber se tem algum pgam, alguma falha, alguma quebra na lâmina. Se tiver essa sensação que você vê pela unha, você vê o mínimo de falha, então aquela pedra está pessulá, está inabilitada para uso, tanto para a rampa quanto para o Mizbeach, para o altar. Como está escrito, Avanim Shlemot Ivne et Mizbach Hashem, como está na nossa parashá, Avanim Shlemot, que as pedras têm que ser inteiras, completas, para você construir o Mizbeach de Hashem. O Rambam explica que quebras, falhas, mesmo mínimas, nas pedras do Mizbeach e do Kevesh, do altar e da rampa, o desqualificam, baseado no verso da nossa parashá. E conclui essa alahá falando, né, e acrescentando sobre o Eichal, que é a parte de dentro do Beit HaMikdash, como a gente vê aqui, essa parte de dentro, que é esse portão, né, aqui na foto tem o Mizbeach com a rampa, e a Azará, que são esses pátios internos do Beit HaMikdash, são dentro do Beit HaMikdash, que Ren Avnei Eichal ve Azarot Shlemot Hayu, que as pedras também do Eichal e das Azarot também são completas. Só na alahá seguinte, o Rambam escreve sobre uma quebra numa pedra do Mizbeach depois que foi construído, né? Avnei Eichal ve Azarot Shnivgemu ou Shnigmemu Pesulin, vem lá Pidon, as pedras do Eichal, da Azará, que eles são danificadas, depois elas ficam também inabilitadas. Entende-se que o rigor do grau de exigência para as pedras no altar e na rampa, igual a de uma faca de abate que pode sentir por uma unha ao passar por cima dela, vale também para as pedras do Eichal e da Azará, né, para o salão do Beit HaMikdash e a Azará, os pátios. Mas o Rambam não especifica o grau, pois já foi falado antes, que foi falado que é esse grau de passar a unha. Tem comentaristas que entendem de modo diferente, já que, com relação às pedras do Eichal, né, do salão
do Beit HaMikdash e das Azarot, dos pátios, o Rambam sinaliza só que eram completas e não menciona o rigor de passar a unha. No tratado de Gittin, página 108a e b, é explicado como as pedras do Beit HaMikdash foram cortadas pelo Shamir, porque como está escrito que não poderiam ser construídas com ferro, não poderia usar o ferro para construir o Beit HaMikdash, então o Shlomo HaMelech, que foi construir o Beit HaMikdash, o rei Salomão, sabia que tinha um bichinho, né, um inseto chamado Shamir, que ele conseguia cortar como se fosse laser as pedras sem usar uma faca, sem usar um machado, sem usar o ferro. Então, explica lá como que Shlomo conseguiu sua colaboração, porque ele não queria participar disso, então ele usou um demônio que foi atrair o Shamir, etc. No Tosfot está explicado que não tinha como ser lisas as pedras cortadas pelo Shamir ao ponto de passar pelo teste da unha, né? Como está escrito, Aldei Shamir en Nassin Halakot, elas não ficam lisas completamente, do modo que pode passar o tziporen, que é a unha, para saber se está danificado e tem que inabilitar aquela pedra. Depois, na Alahá 16, o Rambam Maimonides explica sobre as pedras que entraram em contato com o ferro. Evet Nivigamá, ó, Shenagá, Bo Barzel, Barzel, que é ferro, assim como o Brasil, ela tanto o Misbeia quanto a rampa, ela está pessulá, ela está inabilitada. Aqui também o Rambam Maimonides não especifica uma medida, mesmo depois de falar sobre as pedras do Erral e das Azarot. Então entende-se que não vale o teste da unha para depois que o altar e a rampa estão construídos. Ele usa isso só na primeira alahá, que fala quando vai construir o Misbeach, o altar e a rampa. Faz sentido se entendermos que a base é no verso da nossa paraxá, que fala sobre a construção do Beit HaMikdash, que fala, Avanim Shelemot, fala que são pedras inteiras que você vai construir o Misbeach para Hashem Elokecha, Deus teu Deus. Mas em Hulin, né, o tratado de Hulin, que é a época do Daf Yomi que a gente está estudando nessa época agora, 17b, fica claro que é depois que construiu o altar também, né, que a Risa fala que mesmo Pegmat Sakin, que é um dano como tem na faca que você testa com a unha, assim como tem Pegmat, que dei Pegmat a Misbeach, também é em relação ao Misbeach. E o Rashi explica que Misbeach, que é esse, o Misbeach depois foi construído, que é para fazer os Kodashim, os Vahim, os sacrifícios, né? Que Zavartelav, que você vai fazer o sacrifício, os Vahim, no Misbeach, né? Depois que ele está pronto, e não pode ter nenhum tipo de dano no altar. No entanto, como o Rambam Maimonides mudou a linguagem da Guemará e se baseou no verso nossa Paraxá, que fala sobre a construção com pedras inteiras, sem mencionar a medida de falha no altar, né, para passar a unha, entende-se que não se aplica também às demais situações do Eichal, da Azará e do Misbeh depois de construído. Mas é difícil dizer isso, pois o Rambam não traz nenhuma outra referência para a invalidade de uma pedra com deficiência depois que o altar foi construído. No Ramban é trazido de outro lugar que mesmo depois de construído o altar, ele deve estar inteiro, né? Que está escrito Vezavarta alav et oloterra. Você vai trazer os sacrifícios lá no Misbeach. O Rambam Maimonides não traz esse verso, então deve se basear mesmo no único verso que ele trouxe, que é Avanim Shlemot, que é a nossa paraxá, pedras inteiras, você vai construir o Misbeach para Hashem com essas pedras inteiras. E a pergunta então volta com força. Qual a medida da perda total? O quanto que de dano, de falha, de quebra nas pedras do altar, do Eichal, da Azará, da rampa, antes de construir, depois de construir, quando está em uso, quanto que a medida para decretar, decidir que está inválido, que teve uma perda e não pode mais usar o Misbeach ou outras partes do Beit HaMikdash. Mesmo em Hulin, no Tratado do Talmud, tem discussões sobre o grau de passar a unha, podendo ser o mínimo possível mesmo, mas como o Rambam não diz Kol Shehu, qualquer coisa,
devem ter em mente alguma medida específica para que torne a perda total, para que tenha decretada a invalidade do altar ou das outras pedras. Aparece no Rambam algumas vezes esse kol shehu, qualquer medida já invalida. Como, por exemplo, um vinho que foi usado para avodah zará, para idolatria, para fazer idolatria com aquele vinho. Mesmo para venda ou qualquer outro proveito, qualquer coisa, qualquer medida está inválido. Ou comer alguma coisa que foi feito um sacrifício de idolatria, né? Ou de carne, ou de frutas, mesmo água ou sal, qualquer coisa torna, que é o kol shehu, qualquer coisa. E também sobre Iranaidahat, a cidade de idolatria, que tem que acabar com tudo lá. Kol shehu já está, qualquer coisa já está inválido. O Rogachov, o sábio Rogachov, também traz referências das leis de Shabat sobre carregar coisas no domínio público, qualquer coisa que já é considerado uma transgressão no Shabat. A gente pode entender isso de dois modos. Uma quantidade mínima, assim como uma migalha, um kezait, né, um caroço de azeitona, né, que é ligada a carregar Shabat. Qualquer coisa, quantidade mínima, pode ser considerada carregar no Shabat. Ou qualquer quantidade, mas não importa quanto, não tem uma quantidade definida. Como a proibição de avodah zará, não importa qual é a quantidade, não tem uma quantidade. É qualquer coisa, é tão importante, qualquer coisa já faz que se torne uma perda total. É sabido que não é o estilo do Rambam dizer explicitamente leis inovadoras, a não ser em casos excepcionais. E aqui ele define a medida para desqualificar o altar na sua construção, diferentemente da Guemará, e não menciona essa medida depois que está construído, e acrescenta entre as duas leis a lei que fala sobre o Eichal, o salão do Beit HaMikdash, Azarot. Quer dizer, tem alguma coisa aqui que faz com que o Rambam saia do seu estilo de falar uma halachá, uma lei inovadora, de que, desse modo, tem uma medida, mesmo que seja mínima, onde passa a unha para saber se está com dano ou não, e as outras partes e outras situações que não tem uma medida específica, porque é qualquer coisa que torna inválido. Então, depois de construído o Mizbeach e o Beit HaMikdash, a medida não é especificada, como se fosse kol shehu, qualquer coisa, né? Como o Rambam fala, Even, Shenif Gemá, ou Shenagá Barzel, né? Que entrou em contato ferro depois que foi construído, aquela pedra, ela está inválida. Na Alahá 17, depois, é associado quem destrói parte do altar com a avodah zará, que é punível para kol shehu, para qualquer coisa, como a avodah zará é proibido e qualquer medida é considerado uma proibição, uma perda total e deve ser punido. Quem destrói o altar é comparado, porque a gente deve destruir a avodah zará, então quem destrói o altar também é punido com kol shehu, a partir de ter usado qualquer coisa para danificar. Que o Rambam fala, aquele que destrói uma pedra, não importa, o Rambam não fala qual é a quantidade, porque é como comparado com destruir a avodah zará, que é qualquer quantidade de avodah zará já está implicado na transgressão. E assim como o Rambam coloca nos fundamentos da Torá, no capítulo 6, Alahá 7. Chegamos ao final, entendemos agora a diferença entre antes e depois de construir o Mizbeach. Na construção precisa de pedras inteiras, como está a nossa paraxá, Avanim Shlemot, pedras inteiras. A falha na medida mínima para invalidar. É testada pela unha, mas tem uma medida, porque é tão importante para a construção do Beit HaMikdash, que mesmo a medida mínima já torna inválido. Mas depois que vira um altar para Hashem, não está mais só ligado com pedras inteiras, mas também, como está na paraxá, mas também como não destruir o altar, o Mizbeach, está ligado com a proibição de não fazer uma avodah, não fazer avodah zará, né? Então, como deve ser feito com o altar de avodah zará, que você é proibido de fazer isso, você, por qualquer coisa, você já está transgredindo, ao mesmo tempo destruir uma pedra do altar de Hashem também está incorrendo na mesma
no meio de purificação e transgressão. É perda total instantânea, qualquer coisa é tudo. Mostra o quanto significa que qualquer coisa, não importa quanto, não é uma quantidade, qualquer coisa já está incorrendo nessa transgressão. A mesma coisa se refere às pedras do Eichal e das Azarot, as pedras do salão e dos pátios do Beit HaMikdash, que são partes do Beit HaMikdash, que não tem medida para considerar uma perda. É qualquer coisa, é muito importante. Embora a proibição e punição para a destruição envolve a ação de uma pessoa, entende-se que vale também quando tem uma falha por parte do Hefza. O próprio altar, de algum modo, teve a rachadura, é considerado como sendo perda total. A mitzvah não é só a ação de destruir o altar da Avodah Zará, mas também a realidade da essência de ter o altar destruído, que faz toda a diferença. Devemos acrescentar aqui as palavras do Rogatchover sobre a essência da proibição de não fazer isso com Hashem, que não é simplesmente a remoção da kedushá da pedra, de deixar de ser uma pedra santa, sagrada, porque está com uma rachadura, mas porque através disso o altar fica inválido e gerou um dano também para todo o pátio do Beit HaMikdash. O assunto de danos nas pedras do altar, depois foi construído, tem a ver com o nome das alachot do Beit HaMikdash, como está no Rambam. Alachot Beit HaBechirá, que está ligado com a Parashat Re'eh, que fala Ve'amakom asher yivchar Hashem, é o lugar que Hashem escolheu. A escolha é um outro conceito interessante. A escolha, sem se basear na grandeza ou importância do que foi escolhido, ela é diferente, porque não, se é relativo ao escolhido, é dependente da grandeza do escolhido, né? E se a escolha é livre, porque quem está escolhendo o que está escolhendo, não importa a grandeza ou não, o grau, o nível ou não de quem está sendo escolhido. Então, quando a pessoa que escolhe é sem medidas, é constante, é porque ele decidiu. Depois disso, quando aparece uma falha no que foi escolhido porque Hashem é que escolheu, se é por sua grandeza, depende de uma medida, porque é relativo, né? Depende do quanto, até quanto prejudica a grandeza do escolhido. Mas se pelo lado de quem escolhe, não depende da quantidade do dano e da falha no que foi escolhido. A perda é total por qualquer coisa, porque representa muito para quem escolheu, é ele que escolheu. O Beit HaMikdash é o lugar que Hashem escolheu, não depende de medida, entendemos? Porque qualquer dano afeta principalmente o altar e o seu lugar, o Mizbeach. Terminando, como está no Mishneh Torah, Alachot Beit HaBechirá, as leis da casa escolhida por Hashem, no capítulo 2, na primeira alachá, a Mizbeach, o altar, tem o lugar mais intencional, mais escolhido, mais especial que Hashem escolheu. E não se pode mudar nunca esse lugar. Como está escrito no Vreyamim, Zé Mizbach Leolá Leisrael. Esse é o lugar do altar para ter o sacrifício totalmente para Hashem, que Israel vai fazer. É um lugar escolhido especialmente por Hashem, que a gente possa já estar novamente lá com o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash com Mashiach, agora.